Boa noite, aqui é o Dr. César. Eu estou fazendo agora um vídeo sobre um fato que me chamou a atenção e que é interessante, tá? Antes de eu falar do fato em si, nós vamos ter que falar sobre prisão em flagrante. Muito bem, para ter uma prisão em flagrante, tem que ter alguns fundamentos. Isso é importante, tá? O delegado de polícia, quando faz uma representação pela prisão, tá, da pessoa, tem que ter certos fundamentos para se embasar. O primeiro deles, prova da existência do crime. Muito bem, é lógico que para poder ter uma prisão em flagrante tem que ter um crime. Senão, tem que existir esse crime. Qual é a prova dele? Então, o advogado, quando está trabalhando, ele vai analisar a prova, realmente se existe aquela prova. Isso pode se tornar, até se não existir uma prova da existência do crime, é lógico que não pode ter prisão em flagrante. Bem, mas digamos que temos um crime. Não me interessa no momento, qual que seja. Crime também é chamado de injusto, tá bom? Agora nós precisamos do segundo ponto, autoria. Autoria do crime. Isso é um fator muito interessante, tá? Sobre a autoria do crime. Aqui acontece muito disso, vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Furto de água. O furto de água tem que se provar que houve o furto da água. Muito bem. Chegou a empresa lá responsável, verifica que existe um desvio, né? Um caninho a mais ali. Muito bem. Uma perna d'água clandestina. Tá aí. Nós temos o primeiro ponto ali. Prova da existência de um crime. Tá aí tudo bem. Mas quem foi que colocou aquilo? Olha bem o que eu estou falando. Autoria. Quem foi o autor daquele crime? Você pode estar numa casa, perfeitamente, vem lá a companhia de água, faz uma inspeção e identifica, vai chegar lá e identificar esse furto de água. Mas espera aí, você chegou lá, eu não sabia que existia esse cano. Pronto. Não sabia. Como você mora aqui há muito tempo, mas não quer dizer nada. Isso pode ter sido minha avó, meu pai, minha mãe, seja conforme a situação. O problema está no seguinte: vocês têm alguma prova que fui eu o autor desse crime? Olha bem. Então, isso é só um exemplo só. Muitas das vezes, quando nós estamos questionando, nós temos que questionar cada ponto dos fundamentos da prisão em flagrante. Esse é um, da autoria. Outro ponto que também é muito importante, que o delegado gosta de fazer, se existe perigo. Tá? Um perigo gerado pelo estado de liberdade da pessoa. Será que essa pessoa, tá, ela estando solta, ela vai gerar algum perigo à comunidade, a outras pessoas, à vítima? Preste atenção no que eu estou dizendo. Não importa o crime no momento. Então ele vai verificar esse fator. Se a conduta dele gera ou não gera perigo. E, logicamente, o advogado vai questionar isso. Vai dizer que é um exagero, porque aquela situação, aquela pessoa que está fazendo o crime não está gerando não vai gerar nenhum perigo a ninguém. Não vai ameaçar testemunha, não vai ameaçar vizinhos, a comunidade, de modo geral. Não está ali, não gera perigo algum. Tá? Muito bem. O outro fator, garantia da ordem pública. Meu Deus do céu. Tá? E da ordem econômica. Geralmente a ordem pública, tá? Será que as pessoas vão gostar daquela soltura? Engraçado, isso é muito levado em consideração. Quando o juiz dá uma ordem de prisão, ele confirma a prisão preventiva. Ele transforma uma prisão em flagrante em prisão preventiva. E um dos fatores é esse, garantia da ordem pública. Tá? Porque as pessoas vão se revoltar, se aquela pessoa for solta. Preste atenção nisso. Acontece muito. Eu posso até dar um exemplo para vocês. Entendeu? Quando uma pessoa atropela. A pessoa está dirigindo, atropela outra pessoa. A outra pessoa falece. Tá? Ao ser verificado o carro, encontrou-se ali uma garrafa de uísque.
Muito bem. Aí esse é um fator muito importante. Aí chega lá, o juiz solta. Porque a lei permite que ele possa responder solto. E as pessoas ficam revoltadas. Vocês podem observar, principalmente familiares, que acham um absurdo que aquela pessoa atropelou o parente e está solta, respondendo solta. Isso acaba. Sabe o que acontece? O maior problema da garantia da ordem pública, ela acaba gerando, se o juiz começar a soltar, descrédito. Se o juiz começar a ser bonzinho demais, ele começa a criar um efeito chamado as pessoas não confiam na justiça. Aí vem aquela velha história que os jornais, televisão falam muito. A polícia prende, o juiz solta. Não é isso. O juiz não quer soltar. Ele vai verificar se aquela situação é cabível ou não. Lembra um vídeo que eu coloquei que fala sobre a prisão até 4 anos e acima de 4 anos? Isso é um fator. Então o juiz também está preso a certas diretrizes. Então quando ele solta, porque tinha que soltar. Porque a lei garantia dava esse direito àquela pessoa. Tá? Quando se fala também ordem econômica, é quando uma pessoa fica dando muito golpe no mercado, golpe nas lojas. Então, aquela pessoa solta, tá, pode gerar problemas na economia propriamente dito. Então, a ordem econômica está se resumindo à organização, pessoas que dão golpe, tá, no comércio lícito, tá bom? Tá? Conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Bem, isso aí é muito importante, porque aquela pessoa, se vocês tiverem uma ideia da quantidade de processos em que a pessoa está respondendo solta e depois a justiça não consegue mais localizá-la. Ela não mora mais naquele endereço, a região onde ele mora é uma área de risco, aí não entra oficial de justiça, não entra nem pessoas. Entendeu? Imagina o oficial de justiça vai se aventurar dentro de uma favela, de uma comunidade dominada altamente pelo tráfico de droga. Então nós temos ali um processo que está esperando, aguardando que aquela pessoa, tá? A pessoa suspeita de um crime seja localizada. Então algumas vezes o juiz, sabendo disso, mantém a prisão. Mas tem prisão aí que o cara podia responder solto? Sim, mas como ele observa que vai ter problema depois de localização, mantém o cara preso até o fim do processo. Entendeu? E também a aplicação da lei penal. Existe uma regra básica que funciona assim. Preso, preso, solto, solto. O que isso quer dizer? Se o cara está preso, continua preso. Se o cara está solto, continua solto. Então, existem certas condenações que vão ocorrer. A pessoa estava respondendo solta, tá? E depois, quando ele vê que vai ser preso realmente, o que ele faz? Ele some. Por isso a aplicação da lei. Entendeu? Quando eles querem agora prender, cadê fulano? Fulano sumiu. Para onde ele foi? Ele foi para lá para a Amazônia, foi para uma tribo lá de índio, lá está vivendo lá, sumiu. Não vai ser localizado. Isso por quê? Porque o juiz deu uma sentença que deu o trânsito em julgado e agora cadê ele? Cadê fulano? Entendeu? Sumiu na vida. Isso é só um dos fatores mais importantes que tem, tá? Para o nosso trabalho. Agora, o que me chama a atenção, que muitas das vezes, né, aquele caso aqui vocês já ouviram falar, agora há pouco tempo, da pessoa, eu estou até dando uma olhada no processo, né, justamente aquela do morto, a mulher que foi no banco, tá? Estou até dando uma lida aqui nesse processo, só para título de orientação. Então, o que acontece aqui? Olha só, a senhora Érica, tá? Aqui está. O que eu quero. Ela é sobrinha. Passou a reportagem, que todo mundo sabe, hoje logo mais vai ter a audiência de custódia, que vai manter ou não a prisão dela. Um dos fatores que eu já tinha falado anteriormente, tá, num vídeo, é justamente sobre isso aqui, ó.
quanto às hipóteses de cabimentos trazidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal. Olha isso aqui. Observa-se a subsunção dos fatos cometidos à previsão do inciso 1. Já que se trata... Olha isso que é o ponto central. Lembrem que eu falei lá no vídeo de 0 a 4 e acima de 4? Tá? Já que se trata de crime com pena máxima superior a 4 anos. Olha bem, abstratamente, se ela for condenada, eu não estou dizendo que vai ser condenada, mas a pena dela ultrapassa os 4 anos. Entendeu? Razão pela qual é necessária a conversão da prisão em flagrante na prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Então, esse é a base de sustentação, tá, do inquérito, do requerimento de prisão que o delegado está dando. Muito bem, é um fato muito curioso. E aquilo ali é um fato muito curioso. Eu não estou aqui para dizer se ela fez ou não fez, tá? Mas isso tem que ser levado em consideração. Então o juiz vai observar isso. Vai observar se isso aqui realmente tem ou não tem fundamento. Ao meu ver, tá, ela pode responder solta. Ela não é perigo para ninguém, para a sociedade. Tá? Outro fator também que tem que se levar em consideração, tem que se provar que aquela pessoa estava morta ou viva no momento que entrou no banco. E isso aí, não adianta o pessoal olhar a imagem, falar da imagem, nada disso. É o laudo do perito, lá do ML, que vai atestar em que momento foi a morte daquela pessoa. É isso que está. E temos também o rapaz do Uber, né? Eu peço que tem um Uber lá, um motorista. Ele é peça fundamental. Mas, no modo geral, tá? Essa é uma prisão curiosa e um pouco de exagero. Mas observa o que eu estava falando. Um dos pontos. 4 anos. Acima de 4 anos. Isso eu já tinha falado no vídeo. Tá bom? Aquele vídeo que eu falo sobre a situação de 0 a 4, de 4 e acima de 4 anos. Se encaixa perfeitamente. Eu vou acompanhar esse caso pela curiosidade e vamos ver como é que vai ser. Tá bom? O início é o seu primeiro vídeo.